Ei, você sabia que muito do que a gente aprende dentro de casa é aquilo que a gente leva para a nossa vida inteira, quer seja bom ou quer seja mal? Você sabia também que a nossa casa pode ser um ambiente curativo para nós e também um ambiente em que nos impulsiona a ser pessoas relevantes em uma vida inteira? Tu não sabia? Quer aprender mais um pouco? Então chega junto, vamos aprender isso na nossa aula. Fique de olho! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha, bonitinha e agradável. Quero te dar algumas notícias antes de iniciar a aula, mas antes de tudo quero dizer que é legal você estar com a gente. Primeiro, você vai ficar despreocupado que hoje você não vai assistir esse rostinho lindo aqui não. Tô com duas pessoas muito legais que vão ministrar aula e é um casal muito abençoado, que é o Wallace e a Eliane. Pum! E a outra coisa muito legal, eu quero ouvir essa canção no final da nossa aula. Legal, nem sei se eu marquei o tempo certo, mas é bem legal, porque hoje é o final da nossa gincana. Você vai descobrir quem é o grande vencedor da nossa gincana da escola dominical. Pum! Depois a gente vai ter um outro momento presencial, mas agora vamos revelar. Agora não, né? No final. Então, por favor, depois que você assistir a sua aula, você vai continuar vendo as fotinhas, tudo direitinho. Você vai ver ali o resultado final da nossa super e bonitinha gincana. Show? Tamo junto. Boa aula para você. Eu tô aqui ligadinho. Espero que você também esteja. Tchau. Bom dia, boa noite, boa tarde. Graças à internet nós podemos nos ver, né? Estamos próximos aqui. Estamos na escola dominical da Igreja Metodista em Jardim Carioca. Meu nome é Wallace, esposo da Eliane, pai da Camille, pai do Vitor Emanuel. Estamos juntos aqui, né? Eu quero que você, nesse momento, venha te pedir para abrir o seu coração, né, o momento da sua atenção do seu dia. Hoje a nossa lição é a lição 18, né, a lição em relação aos jovens também, às crianças, aos adultos. É uma lição hoje muito interessante, tá? Ela fala de casa, né? Ela fala de Maria e como Maria recebia em sua casa, né? E dentro da nossa casa a gente sempre recebe visitas, né? Eu gosto de receber muitas visitas na nossa casa. Inclusive o nome da minha filha tem o significado daquela que recebe, né? Ela recebe, ela é recepcionista, ela gosta de receber, né? Isso é lindo, né? Então a gente gosta de estar recebendo familiares, né? Pessoas, amigos, irmãos em nosso lar. Isso é muito legal, né? E eu tenho lá o cantinho do guerreiro, a gente tem lá uma churrasqueira, a gente faz aquele churrasco maravilhoso, muito gostoso. Inclusive você está convidado, tá? Tá convidado a participar de um churrasco lá e deixa que eu fico na churrasqueira, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. E agora para desligar essa meu. Ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Aqui no Rio de Janeiro, num pré-embarque, a minha esposa está em casa, né? Ela não está aqui, poxa, que pena, né? Mas nós estamos juntos, próximos, com o coração, né? Falando de casa, a casa é uma estrutura onde ela tem um determinado preço, né? Essa estrutura ela tem um determinado preço, mas quem habita nela é que dá o valor, né? Você tem o preço de uma casa, mas uma casa vazia ela tem um preço. Uma casa cheia com a família tem e dá o devido valor a essa casa. Eu tô aqui, eu vou acompanhar a nossa lição aqui. Ela é muito legal, tá? Muito boa. Maria e a sua casa inspiradora. A nossa referência bíblica é lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 9 ao 17, onde fala da libertação de Pedro, né? Pedro ele foi preso, né? Eles estavam sofrendo perseguições, né? Herodes ele estava perseguindo os apóstolos, né? E naquele momento
Pedro ele passou por uma experiência sobrenatural, né? E aqui apenas uma parte aí do verso 12, né? Versículo 12, considerando ele, Pedro, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, né? João Marcos, conhecido, né? Pessoas e espaços podem ser inspiradores em nossas vidas e transformar por meio da convivência, né? As pessoas elas colocam, imprimem a sua personalidade no ambiente. Então o ambiente ele é agradável para aquela determinada esposa, para aquela determinada família, aquela determinada mãe, né? Os jovens, né? Os jovens querem o quarto hoje, né? Todo decorado, pintado de preto, tudo isso. Então o ambiente ele é agradável àquela pessoa que convive nele. Assim como as pessoas elas são inspiradas e se atraem por esse ambiente. Então o ambiente ele também tem o objetivo de atrair. O ambiente tem a personalidade da pessoa que vive nele e ele tem essa capacidade de atrair, de trazer uma determinada facilidade de se viver nesse local, né? Obviamente que a inspiração não está na construção arquitetônica, nem na qualidade dos móveis, mas na maneira que as pessoas lá habitam e transitam, né? Na maneira que as pessoas usufruem desse ambiente, né? Transformam esse lugar num lugar de acolhida, num lugar de ensino, num lugar agradável, né? Eu lembro também aqui da filosofia da Google, né? A Google, essa empresa fantástica, ela tem uma filosofia que ela foi uma das primeiras empresas dentro do Vale do Silício a determinar que o ambiente influencia na performance das pessoas, né? Um ambiente mais agradável, sala de jogos, uma área de skate, um lounge, música, ambiente agradável para que jovens venham produzir, né? Incentivar a criatividade. E Maria, biblicamente aqui, dentro dessa história bíblica, ela tinha essa capacidade de receber pessoas, a casa dela sempre vivia cheia, né? Cheia de gente, né? É possível que a casa de Maria passe desapercebida em meio à história aí da libertação milagrosa de Pedro, né? Mas foi lá que ele encontrou refúgio logo que saiu da prisão. Após o decreto de Herodes a respeito da morte de Tiago, Pedro foi preso. Está lá em Atos 12, do versículo 2 ao 3, e apesar de sua execução ser aguardada para o final dos dias da festa de Páscoa, né? Não queria se executar Pedro no meio da festa de Páscoa, então vamos aguardar. Manteve-se Pedro encarcerado, preso, né? Deus deu livramento a ele, né? Foi de forma milagrosa e poderosa. O anjo foi conduzindo Pedro para fora da prisão, né? As portas foram se abrindo e de repente Pedro, não, eu tô aqui fora, o que aconteceu, né? Foi tão sobrenatural, ele achou que estava sendo levado pelo anjo, era um sonho, ele ficou naquela, isso aqui é um sonho, não é? Mas quando ele foi enxergar a realidade, ele já estava fora da prisão. Foi algo milagroso e poderoso, né? Por trás do maravilhoso relato da libertação, havia um grupo de cristãos e cristãs em constante oração e intercessão. Isso lá na casa de Maria, né? Pela vida dos apóstolos, que não desanimou na fé. Então eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, perseguidos, criticados pelos fariseus religiosos, né, os judeus ortodoxos da época, mas eles não desistiram porque eles estiveram com Jesus, eles conheceram Jesus e criam no Filho de Deus, não é isso? E aí o grupo se reunia na casa de Maria, que havia este espaço, e com a ajuda de Deus um lugar seguro e acolhedor, né? Então assim, de forma sobrenatural também havia
esse ambiente. Então o ambiente ele não é só, como a gente falou, não é só arquitetura, não é só beleza, ou não é só também mau gosto, mas sim algo espiritual também vai influenciar, tanto para o bem quanto para o mal, né? Nesse ambiente onde Maria estava, os discípulos orando, intercedendo, havia a presença de Deus naquele lugar, onde se tornava um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas iam buscar a Jesus. Eu estava até vendo aqui agora na televisão, aqui há pouco tempo, a novela Jesus, né, numa grande emissora aí, não pode fazer propaganda? Não, na Record, né? E aí, muito interessante que, né, Jesus Cidência, a gente está falando desse capítulo aqui da casa de Maria, né, o capítulo 18 da nosso livro A Cruz de Malta, dos jovens, né? A Igreja Metodista em Jardim Carioca. Você é convidado especial para estar conosco nos cultos online, tá? Já a Macaé vai estar liberando aí os cultos presenciais, fique ligado, fique atento aí, tá? Então é importante aí. E dentro desse capítulo da novela aqui, Jesus, eu vi fisicamente, foi perceptível o episódio, né, mostrando o entra e sai dentro da casa de Maria, eles reunidos, Jesus ali discipulando, falando. Então havia um ambiente acolhedor. E após a morte e ressurreição de Jesus, o ambiente ainda continuou sendo propício aí para que os apóstolos viessem a recorrer, aqueles que se convertiam, aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles eram acolhidos nesse lar, e Maria, ela tinha essa habilidade aí também. A dona da casa não se acovardou, manteve as suas portas abertas para a fé e fechadas para o medo. A gente fala de casa não só física, mas como a sua alma, o seu coração. Mantenha o seu coração aberto para a fé e fechado para o medo. E assim os discípulos faziam, né? Assim essa mulher fazia. O texto bíblico não traz outras informações sobre essa mulher, mas registra seu nome, o que aponta para uma relevância na comunidade, né? Todos os nomes importantes e relevantes na Bíblia, na história da humanidade, que a Bíblia é a história da humanidade, tá bom? E são citados, né? Raabe, né, que foi uma prostituta que recebeu os espias para vigiar a terra, né, enviados por Josué, uns espias. Então ela recebeu esses espias, então ela foi citada no livro e foi inclusive colocada na raiz genealógica de Jesus. Então fantástico isso, né? A casa de Maria recebia mulheres, homens de todas as idades que amadureciam na fé por meio da perseverança na doutrina dos apóstolos, das orações, da comunhão, no partir do pão, né? A casa de Maria era um ambiente, né, onde entravam discípulos. A sua casa saiu jovens missionários como João Marcos, seu filho, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, né? Isso é muito importante. Amados, eu vou deixar agora a minha esposa que está aqui do lado, que ela vai prosseguir a lição, né? Eu amo vocês, estou junto com vocês, tá? Estamos juntos. Apareça lá, você é convidado especial na Igreja Metodista em Jardim Carioca, Macaé, próximo ali ao Terminal SEAB. Um beijo grande, eu amo vocês aí. Fiquem na paz e na graça do Senhor, uma semana extraordinária. Você é filho de Deus, as bênçãos estão à sua disposição. Preta, vá lá. Gratidão, meu bem, por ter me dado a abertura, a introdução da leitura. E agora eu continuo daqui. E na casa dela tinha esse clima de hospitalidade, esse clima ali de vida devocional, era marca da casa dela.
Quantas pessoas que nós conhecemos que é assim também, né? Que nós chegamos, essa pessoa recebe, essa pessoa gosta de ter comunhão, gosta de fazer louvor, de orações em suas casas. E isso não deve ficar restrito só ao tempo passado, mas também ser uma cultura que a gente comece a valorizar e reerguer esse pilar da vida devocional dentro dos nossos lares. Muito tem acontecido já nesse período onde a gente está tratando, né, dessa pandemia aí que está rolando no mundo todo, e as pessoas voltaram para as suas casas, então os cultos estão online, pessoas estão se reunindo nos lares com suas famílias. Também tem célula, tem tantas programações aqui na nossa igreja e em outras igrejas também. É uma realidade nova, né, e que a gente tem se adaptado a ela, mas nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, isso era uma coisa comum ali em Atos, né, relatado na Bíblia. Depois, se você pegar o livro de Atos para ler, você vai conseguir verificar isso na história, que eles eram um povo que estavam congregando de casa em casa. A igreja estava reunida nas casas. Essa prática é maravilhosa e nós podemos também. Como é gostoso poder vivenciar milagres, curas, poder compartilhar de situações desafiadoras e orar pelo irmão e ele ser abençoado. Então, na casa de Maria aconteceu isso. E quando Pedro, o primeiro lugar que Pedro foi ao ser liberto milagrosamente nesse episódio, foi na casa de Maria. Chegando lá, os irmãos, a empregada ficou tão eufórica que ela nem abriu o portão, ela saiu correndo para dar notícia para eles. E assim ele conseguiu depois entrar, passar ali para eles o que aconteceu e também ali naquele lugar confortar outras pessoas. O Tiago, né, que estava passando ali por aquele mesmo problema a ponto de ser, né, planejado matar Pedro e Tiago naquele tempo. Então, fica ligado nisso aí, porque através da sua vida devocional, através da sua casa, você pode estar formando um missionário, formando uma pessoa que vai estar anos depois levando o evangelho, salvando vida, libertando. Assim como está aqui também, na página 73 agora, a história da mãe de John Wesley. Susanna Wesley foi uma mulher à frente do seu tempo. E ela educou os seus filhos em casa. Gostaria que você lesse aí comigo na leitura, dizendo assim, ó. A casa tem uma grande importância na formação da identidade cristã. Por exemplo, Susanna Wesley, mãe dos principais líderes do movimento metodista, João e Carlos Wesley, usou a sua casa a serviço do reino. Ela pregava na sua cozinha para muitas pessoas e foi a principal instrutora e influenciadora de tudo que os irmãos Wesley fizeram. Dentro de sua casa, ela foi instrumento para levar a salvação para muitas pessoas, proporcionou aos filhos e filhas uma educação religiosa especial e colaborou no desenvolvimento de um movimento espiritual que resultou na transformação da Inglaterra. Então, quando nós nos colocamos, principalmente as mamães aí que estão nos vendo, nos ouvindo através dessa lição, colocamos essa missão na nossa casa, essa missão da casa inspiradora, a missão da vida devocional, a missão de trazer o reino para dentro da nossa casa e educar os nossos filhos no caminho do Senhor, ter um momento devocional em família, ter um momento de aprendizado, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende com os nossos filhos também. Esse momento aqui, a Susanna Wesley, ela discipulou os filhos e olha o resultado, olha o impacto que teve a vida de John Wesley e de Carlos Wesley na história do metodismo. Essa história linda que partiu ali daquele movimento de avivamento, onde muitos homens foram libertos dos vícios, tiveram suas vidas reintegradas, suas famílias libertas e as suas vidas restauradas através do poder do Evangelho. E é isso que Deus quer nesse tempo, fazer da nossa casa um celeiro, um lugar onde nós dispensamos os missionários pelo mundo afora.
Hoje, mais do que nunca, a gente pensa muito sobre essa educação cristã, sobre como nós podemos impactar o mundo com a nossa família. Muitas pessoas estão desistindo de ter filhos, muitas pessoas estão desistindo de educar os filhos, estão deixando os seus filhos serem educados por terceiros, por programas de TV, por vídeos de internet, estão perdendo os seus filhos para esse mundo tão cruel. E quando nós trazemos essa responsabilidade para nós, de pregarmos o Evangelho na nossa casa, de trazermos sobre eles uma identidade, um ensinamento da palavra viva, nós estamos forjando o caráter dos nossos familiares, nós estamos cobrindo a vida deles e protegendo eles de um tropeço lá no futuro. A palavra de Deus diz: ensina o caminho e para o nosso pequenino, né? Ensina o caminho e ele lá no futuro ele não irá se desviar. Ensina o caminho, quando for velho, não se desviará dele. Então é muito importante que a gente olhe realmente para essa questão e a gente assuma esse papel de educadores, de influenciadores dos nossos filhos, dos nossos familiares, de quem está perto de nós no convívio da nossa casa. Muitas pessoas estão deixando de ter esse espaço de devocional nas suas casas, ou até mesmo de receber pessoas por medo, por insegurança, por não querer que outras pessoas entrem nas suas casas. E esse movimento ele foi diminuindo ao longo do tempo. Mas hoje nós somos convidados, através dessa lição, de que a nossa casa é alvo da missão. A nossa casa faz parte da missão do Evangelho. O testemunho de Maria nos desafia a viver uma vida de discipulado, abrindo a nossa casa para oração e fortalecimento mútuo, e então a ação de Deus será ainda mais constante em nossa vida. A conclusão aqui da leitura diz assim: a casa, a família, são base para a formação da identidade de uma pessoa. Se ela estiver aberta para a ação de Deus, será o lugar de salvação, fortalecimento mútuo, intercessão, e de ver a ação de Deus concretamente, mas para isso é preciso que as pessoas se despertem para exercer a fé na família, abrir suas portas para que outras pessoas entrem e sejam fortalecidas e tenham um encontro com Jesus. Assim como João Marcos viveu em sua casa um exemplo vivo de fé e se tornou uma pessoa fundamental para a evangelização, hoje em dia as casas continuam sendo os melhores lugares para que outras pessoas sejam despertadas e encontrem e sejam encorajadas à missão e à oração. Então, a missão do ir e pregar, ela não é restrita a pessoas ungidas, a evangelistas, ela não é restrita a alguém que recebeu um chamado especial, uma imposição de mão. Não, ela é chamado para toda a igreja. Hoje nós temos uma janela aberta que é a internet, onde a gente pode usar esse veículo para evangelização, mas eu quero te encorajar a você abrir a porta da sua casa e você ser um luzeiro, ser um ponto de luz, aonde o evangelho do Senhor é pregado, aonde as pessoas possam chegar na sua casa como um grupo pequeno e ali ela se sentir mais à vontade, mais aconchegada e conseguir receber a palavra viva do Senhor, conseguir ser consolada, confortada nos seus pequenos e até nos grandes problemas, por que não? Mas assim ser despertada, como você está sendo despertado hoje, você vai começar a despertar outras pessoas para essa missão maravilhosa que é a pregação do Evangelho de Jesus. E fazer ele conhecido é a nossa mais profunda vontade. Que nesse dia que você está vendo essa aula em vídeo, essa aula online da Escola Dominical, você possa ter sido fisgado pelo amor de Jesus e que a sua casa se abra para o grande agir de Deus e através de você, através de mim, através das nossas famílias, nós possamos levar o amor de Jesus através da pregação do Evangelho e quem sabe quantos missionários, quantos evangelistas, quantos pastores, quantos grandes avivalistas nascerão de dentro das nossas casas. Eu espero ter colaborado muito com vocês. Um abraço muito grande para todos os jovens da nossa classe metodista e também para todos que estão nos assistindo, a classe das mulheres, dos homens.
as equipes que se empenharam até hoje aí na gincana, todos vocês que são visitantes, convidados, que estão assistindo a nossa escola dominical, vocês são muito importantes e nós nos sentimos honrados com a tua presença aqui. Espalha esse vídeo, compartilhe ele com mais alguém. Se tiver alguém que esteja longe do Evangelho do Senhor, que não esteja mais na casa do Senhor, ou que você sabe que está desanimado, envie essa aula para eles. Acende essa luz, abre a porta dessa casa para que Jesus possa entrar. Fica com Deus, que essa palavra possa germinar e florescer no teu coração. A graça e paz. Essa casa. Lembre-se, você tem valor. Você tem muito valor. Jesus chama muito. Olá, pessoa queridinha e agradável. Se você está aqui é sinal que você assistiu a nossa aula inteira, beleza? Ou então que você pulou ali pro final. Mas eu sei que você não vai fazer isso, porque você é uma pessoa muito gentil, legal e agradável, e com certeza você assistiu essa aula toda. Ainda mais ali você presenciou que o Wallace gravou com o celular em pé, não com o celular deitado. Mas sem problema, sei que estava na correria ali para ele também, mas o conteúdo foi muito bom e espero que vocês tenham absorvido esse momento muito legal. Que os nossos lares, que a nossa casa seja relevante na sociedade. Isso é bem bacana. Mas nesse momento agora aqui, já que houve o desfecho da aula, a gente vai ter agora o nosso desfecho da gincana da escola dominical. Então, se você participou de alguma equipe, eu não sei qual a cor da sua equipe, você vai saber agora se a tua equipe ganhou ou se ela não ganhou. E aí você vai saber se a sua ajuda valeu ou se a sua ajuda não valeu. Esse é o momento de revelações. Receba as revelações bombásticas na sua vida. Beleza? Então vamos lá. Antes eu quero só deixar um recadinho muito legal para vocês. No dia 6, gente, eu deveria ter anotado isso aqui. Já é a segunda vez que eu gravo e esqueço de anotar isso aqui. Deixa eu ver rapidinho, só um momento. Quando eu vou contar uma piada, vai ser uma piada de trás pra frente. Você fala assim, não, eu falo, começa a rir. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Você lembra que a gente fez o tema lá da nossa votação pra gente escolher um tema pra gente poder fazer uma aula ao vivo, alguma coisa diferenciada? Então a gente ouviu, o tema de vocês foi sobre o final dos tempos e assim, bem legal. E a gente no dia 6 de setembro, primeiro domingo de setembro, a gente vai fazer uma aula ao vivo, num formato diferente. Em breve a gente vai estar divulgando questões de hora e de acessibilidade. A gente com um tema bem legal e vai ser um bate-papo bem legal, uma introdução básica em relação à interpretação sobre o final dos dias que a gente tem e também a visão da relevância da caminhada cristã. E o nosso tema é bem interessante, ele é assim: eu sou o desespero ou a esperança? Reflexão sobre a relevância do cristão nos dias atuais. Com certeza você é bem preocupado com essas situações e você vai estar participando, né? Porque você é um ratão de escola dominical. Ratão de escola dominical. Enfim. Beleza? Então, enquanto você já reserva essa datinha aí bonitinha, a gente em breve vai ter mais informações, divulgar ali a imagem, tudo direitinho, para tu estar divulgando e pra gente estar participando junto. E vai ser, assim, um momento interativo que vai ser online. Show? Avançando para o desfecho da nossa escola... Opa, escola não, meu Deus do céu. Avançando para o desfecho aí da nossa gincana. Eu vou falar para vocês quem foi que venceu. E aí, quem tu acha que venceu? A gente teve algumas reviravoltas, tivemos algumas equipes que pararam na metade do caminho, não queriam mais pontuar e também não pontuaram nada. E outras que se superaram ali, que com força e determinação conseguiram bons resultados. Como é legal aquela questão do suspense, eu vou começar ali dos últimos colocados até chegar ali no primeiro, que teve uma luta bem acirrada ali entre a primeira e a segunda posição. Em último lugar, ficou uma equipe que ela parou de fazer os deveres de casa e ela não pontuou mais. Com 11.393 pontos, em sexto lugar ficou a equipe preta. É força, é garra, é determinação, com Jesus na equipe preta tem muita disposição. Parabéns pela sua participação, equipe preta. Em quinto lugar, ficou uma equipe que surpreendeu numa parte da caminhada e logo depois parou de surpreender. Foi a equipe branca, com 28.662 pontos. Vocês ficaram em quinto lugar. Time branco é força, time branco é poder, time branco é garra, com união vamos vencer.
parabéns pela participação de vocês. Vocês até me deixaram aquele gostinho ali. Teve uma hora que vocês lutaram, que vocês foram lá pra cima, mas depois andou um pouquinho. Coisas da vida, os percalços que acontecem. Em quarto lugar, com 53.622 pontos, uma equipe que já ficou lá na lanterna, mas que depois subiu e ficou aí conquistando a quarta posição. Equipe amarela. Pode ir, vai. Em terceiro colocado. E aí começa a briga. Tem aí ainda a equipe vermelha, a equipe azul, a equipe verde. E em terceiro colocado ficou a equipe que conquistou a pontuação de 66.095. Foi a equipe verde. Vamos lá, moçada! A equipe verde está unida para ganhar essa parada. Com garra, força e muita união. Aqui está o grupo que será o campeão! A equipe verde ali reagiu nessa reta final aí, tava lá para baixo também, subiu, terceira posição. Em segundo colocado, temos duas equipes aí que estão brigando para o duro. Em segundo colocado, com a pontuação de 71.587. É uma equipe que brigou, batalhou por muito tempo, esteve na liderança, mas houve alguma coisa sobrenatural. E em segundo colocado ficou a equipe vermelha. O vermelho chegou! Parabéns! Então você sabe que em primeiro colocado ficou a equipe que surpreendeu, equipe azul. Com determinação e garra, eles chegaram na final e ganharam a nossa gincana virtual. Isso é muito legal, nossa. Virei agora quase um rapper, cheio de rima. Então, em primeiro colocado, com 86.687 pontos, Metopoint, a equipe azul conquistou a nossa taça God of War da escola dominical. Parabéns para vocês, não. O troféu é meu, mas os parabéns não é só para você, equipe azul. Fique despreocupada. Para todos vocês que participaram, responderam o dever de casa. Por mais que a equipe de vocês aí não foi a grande campeã, mas foi muito legal esse momento que a gente participou aí da gincana. Lembrando, nosso momento online ele não acabou. A gente vai continuar com o nosso dever de casa, mas a gente está aí encerrando o nosso momento de gincana com a nossa campeã, a equipe azul. Música para a equipe azul. Muito legal. Equipe azul venceu. Grito de guerra da equipe azul, então, indo no final para vocês. Por favor, vejam aí as nossas fotinhas legais do mural. E, por favor, se você também não enviou, envie sua fotinha. A gente quer ver teu rosto bonito aparecendo aqui também. Show? Tamo junto. Não se esqueça de orar pelas nossas vidas. Amo vocês muito. Dever de casa logo após, ali no linkzinho. Beijo, abraço. Fui.